Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com Camila Faria. Olá. Gente. Tô muito animada, obrigada por ter aceito. Obrigada pelo convite. Tava te contando aqui e a gente ainda vai falar sobre isso, sobre o seu canal, mas eu te sigo aí há muitos anos já. Eu nem lembro, de verdade, mas assim, faz muitos anos. Porque você ainda trabalhava de au pair nos Estados Unidos. Em 2018, então tipo por aí. assim, então foi por aí. E aí eu acompanhava o seu dia a dia, as coisas que você falava. Você e sua irmã, né, de viagem. Então, eu adoro o canal de vocês, a gente vai recomendar por aí. E conta um pouquinho do canal, então, pra galera saber também. Tá, eu comecei o canal mesmo quando eu fui pro au pair. Então, em 2017, eu saí do meu trabalho em São Paulo, trabalhava em empresa, na área de finanças e tal, mas eu sempre gostei muito da criação de conteúdo. E aí, ter ido pro au pair foi uma maneira de eu focar na criação de conteúdo, mas sem ficar desempregada no Brasil, voltar pra casa dos meus pais e tal. Era o último ano que eu podia fazer, que eu já tava com 26, e deu muito certo. Eu comecei a postar vídeo, depois de 8 meses já tava com 100 mil inscritos, tinha começado do zero. E aí foi o que você falou. Cresceu muito rápido. Foi muito rápido. Que e aí na época não monetizava ainda, porque o Google tava com problema, demorou pra monetizar. Acho que demorou mais pra monetizar do que bater os 100 mil inscritos. Mas aí assim que monetizou, eu continuei. Mas eu saí do meio au pair depois que acabou meu intercâmbio e foquei muito nas viagens, né? Mulher viajando sozinha. Eu tava te falando da questão das pessoas acharem que viajar é tudo incrível, mas tem um lado que pode ser perigoso também. Então a gente puxa um pouco pra essa questão de entretenimento, dos dates. Do au pair eu falo bastante ainda. Sim. Mas também focar na segurança, né? Do brasileiro fora. Porque a gente fala bastante de mulher, mas tem a questão do latino, da xenofobia, da imigração. Então, é mais ou menos essa pegada do que a gente traz na internet. Boa. É isso, acho que o jeito que vocês contam, assim, é sempre com bastante bom humor. São sempre umas histórias malucas. Você fala assim, inclusive, se tiver casos bizarros aí, pode jogar, né? Porque eu sempre que a gente tá ouvindo os vídeos, enfim, tô assistindo alguma coisa, de repente, aí um cara chegou e falou tal coisa, eu falo, gente, não é possível. Exato. E é umas coisas que você não acredita, as pessoas são muito sem noção. E o que a galera gosta bastante é que eu conto uma história, aí as pessoas falam, não, é impossível ter acontecido. Eu falo, gente, eu tenho vídeos. Aí eu coloco o vídeo. Aí todo mundo, não acredito. Sim, eu amo quando você fala isso. Tipo assim, quando a galera fala isso, tipo, é impossível. Isso que você tá inventando, Camila. Porque a real é que não tá, né? Porque as pessoas são malucas. Então, a gente vive as coisas meio doidas. Bom, e antes da gente entrar, então, pros casos, tem aqui um jornal bizarro. Câmera de segurança em museu capta estátua de 4.000 anos se mexendo sozinha. Então vamos lá. Essas imagens foram captadas ao longo de uma semana pela câmera de vigilância de um museu em Manchester, na Inglaterra. E uma estátua de 4.000 anos, ela foi flagrada girando gradualmente em torno do próprio eixo. Meu Deus. Protegida do público por uma parede de vidro, a relíquia foi retirada da tumba de uma múmia e representa um homem identificado como Nebseno. A estátua teria sido feita como uma oferenda ao deus Osíris e está lá, né, nesse museu há 80 anos. O curioso é que durante essas 8 décadas, ela permaneceu parada. Afinal de contas, ela é uma estátua. Esperado, né? Foi apenas essa semana que o zelador notou que a estátua deu as costas pro público sem que ninguém tivesse tocado nela. Até porque, como ela tá numa redoma de vidro, ninguém tem acesso a ela. E aí eles foram olhar as câmeras. E que é da merda, né? Tava mexendo mesmo. E ela se mexeu real. E aí, qual que são... O que a gente tem, assim, de informação? O zelador, ele acredita que é uma coisa sobrenatural. Que foi um espírito ancestral que ficou ali perturbado e tal. E o físico Brian Cox fala que a rotação pode ter sido causada por um processo conhecido como fricção diferencial. Que as vibrações sutis podem mover um objeto do seu eixo. Eu não sei, eu sou total do lado aí do primeiro. Eu tô do lado do zelador. Essa historinha de 8 meses, uma estátua que tem 4.000 anos, e aí nunca do nada, fricção diferencial. Ó, eu vou colocar aqui no vídeo, se vocês quiserem assistir aí a estátua se mexendo, vai lá no Caso _Bizarro no Instagram, que a gente vai colocar o vídeo pra vocês. Deixa eu ver a hora que ela gira.
Mano. Nossa, tá possuída, certeza. Não tá possuída. E tipo, ela se vira muito rápido. Gente, que loucura. Nossa, eu não consegui chegar perto da estátua. Nossa, nunca. Tipo assim, ela do nada, gente. Parece que é tipo assim, gente, eu não quero mais ficar aqui. E ela vai girando. O que me assustou, porque assim, aqui… Apesar que eu acho que esse vídeo tá… Esse vídeo ele rápido, né? tá rápido. Uhum. Então, não foi nesse tempo, assim. Sim. Mas foi uma questão de um pouquinho a cada momento. Mas assim, mano, ela deu as costas, né? E passa dias, olha isso. Que loucura. Cada dia ela ia girando um pouquinho. E deixaram a estátua lá. Não, aí tiraram pra poder fazer essa pesquisa e tal. E aí ficou. E voltou. Ficou. Mas assim… Pra mim tem coisa de espírito aí no meio. De espírito aí. Eu acho. Imagina. O que ele falou? Qual que era o nome? Fricção… Não, é muito bom o nome. Fricção diferencial. Pra mim não convenceu. Trabalhando, imagina o zelador de madrugada. Eu não ia conseguir chegar nem perto. Gente, não ia conseguir. Só de ver esse… E é um vídeo meio bobo, assim. Não é nada… Não é aqueles vídeos, né, que você chega perto do TikTok e você fica meio apavorado. É um vídeo… É só uma estátua se mexendo. Mas assim, eu não ia conseguir. E mexe com o inconsciente pra pensar várias coisas. E eu até fiquei pensando agora. Imagina você ser zelador desses museus. Cara, não deve ser uma coisa legal. Exatamente. Deve acontecer muita merda. Às vezes eu tô em casa, eu escuto um barulho, eu quase morro do coração. Imagina. Exato. Quando meu cachorro começa a latir pro nada, eu já fico desesperada. Exatamente. Imagina, cheio de coisa. Além de ser muita coisa velha, muita coisa antiga, é muita coisa roubada de outros países. Também tem isso. Então acho que pode a gente sabe nem a procedência, né? Como que foi levado lá pro museu. Exatamente, porque tá assim, tá aqui há 80 anos. Mas aí esse negócio aqui essa estátua, ela é de uma múmia. Então assim, não é da Inglaterra. A gente sabe que já não é da Inglaterra. Já roubaram. Então assim, já roubaram uma oferenda ao deus Osíris. Então às vezes eu acho que tem uma galera querendo trazer de volta aí. E vai saber também a história da múmia, do que aconteceu. Exatamente. Vai que era uma coisa pesada, uma história meio… Nossa, olha, eu levo pro lado espiritual isso aí. Esse pata virou quando acontece esse tipo de coisa, pode até ter virado também um ponto turístico, sabe? A galera vai querer lá ver a múmia. Só pra ver, exato. Porque, tipo assim, olha, essa múmia, ela gira, vamos dar uma olhada. Tem muito isso no turismo mesmo, né? Tem até um documentário da Netflix do Hotel Cécio, já viu? Que a galera visita e quer ficar hospedada, ficava antigamente, né? Fazia vídeo sobre. Eu falei, mas nunca, não ia nem a pau. Nossa, nem Mas virou um ponto turístico mesmo. E vira muito, tipo, quando teve aquele Jesus restaurado, ele virou um puta ponto turístico. E é uma cidadezinha pequenininha, uma igreja que ninguém ia e tal. E ele virou do nada a mulher ficou rica lá. Eu tenho medo, quanto mais longe, melhor pra mim. Olha, dá desespero. Bom, então vamos pros casos. E o primeiro aqui eu vou começar, que é o beijo do vampiro. Olá, Mabel. Olá, Camila. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Pu, tenho 33 anos e sou da comunidade Bear. Homens gays, gordos, peludos e barbudos. Essa história começa alguns anos atrás, quando criaram a nossa versão do Grindr, que tem o nome de Grow, com a descrição Homens Ursos perto de você. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Assim, outro mundo pra mim, estourando bolhas. Meu Deus. O Grindr, muito famoso, mas o Grow, tipo assim, como assim? Tá. E era exatamente isso que eu procurava. Na primeira vez no aplicativo, encontrei um perfil muito atraente. Um cara alto, fordo, forte e gordo. Gente, o fordo eu já ouvi. O fordo eu também já, eu acho muito engraçado. E que tinha uma idade próxima à minha. A sua foto estava um pouco distante e o aplicativo tinha uma limitação de envio de imagens, o que me fez ir quase às cegas no encontro. Gente, essas gays, eu já fico desesperada. Tem um lema aqui no Caso Bizarro que a gente fala que o maior inimigo da gay é o tesão. E assim, faz sentido. Em algum momento a gente percebe que do homem, da mulher, de todas as pessoas é o tesão. Mas assim, o tanto que as gays se colocam nessas situações é foda. Mas aí ele começa já a se defender. Em minha defesa, começamos a conversar numa quinta tarde. E o nosso encontro aconteceu na sexta-feira à noite. Então essa é a defesa dele, tá? Um dia e meio, assim, tranquilo. Papeamos bastante. Já deu pra notar que ele era um cara culto e bem-humorado. Ai, meu Deus. Marcamos na frente do hotel que ele tava hospedado. E não tive medo nenhum do golpe.
pois o hotel era o mais luxuoso da minha cidade e o valor da diária era mais alto que o aluguel da kitnet que eu morava na época. Ele não ia dar nenhum golpe em você, então nesse sentido. Uma hora, apesar que podia roubar os órgãos, né? Não, sempre podia, ou então sair do hotel de madrugada e deixar ele lá com a conta. É um belo golpe. É um belo golpe. Uma hora antes do encontro, ele me perguntou como eu iria. Humildemente respondi que iria andando, já que eram poucas quadras. Menti, eram muitas. Menti. Meu celular tocou. Era ele ligando, me pedindo o endereço e me explicando que um carro iria me buscar e me levar até o hotel. Nessa hora, eu estava igual o meme da Gretchen. Ele teve uma atitude que nenhum homem jamais teve comigo. Chance de golpe nem pensa. Nenhum. Eu já ia chegar no sequestro. Gente, você imagina passar o endereço da minha casa. Meu Deus. Na verdade, era só a primeira vez que eu iria usar o serviço que naquela semana era novidade e que hoje se chama Uber. Meu Deus. Tá. Deve ter sido muito esquisito que ele não conhecia, né? Exato. Tipo assim, eu vou mandar um carro aí, mas não é um táxi. Então, pra mim, esse nem sequestro. fudendo, Não vou entrar nesse carro sequestro, nunca. Lógico. Pois bem, o Uber veio e me deixou na porta do hotel, me avisando que o senhor daqui, né, ele pediu pra mudar o nome, eu coloquei Lestat. Então o senhor Lestat estava no saguão à minha espera. Gente, parece muito um filme antigo. Eu quero ver onde vai dar essa história. O cara tá no saguão à espera dele. Tipo, por que não esperou no quarto? Galera, eu era um universitário fudido, mas fingi costume. Agradeci o motorista e entrei. Dei de cara com um homem bem mais bonito do que eu pensava. Seus olhos eram verdes, o cabelo e a barba ruiva e uma barriguinha saliente que o deixava mais bonito. Houve um primeiro abraço que deu pra sentir seus braços fortes e seu perfume amadeirado. Juntamente com meu abrir de sorriso, aconteceu o meu subir de pau. Meu Deus. Não dá. Aí ele disse, você é da cidade, fica pra você decidir o lugar. Tem uma hamburgueria aqui, bem famosa, com uma decoração de rock, comida boa, cerveja gelada e um som ambiente gostoso. Ele aceitou a sugestão e como estava perto, fomos andando. Nossa, gente, se ele chamasse outro Uber, eu ia ficar apavorado. Chegando lá, pedi uma cerveja e foi no primeiro copo que tudo desandou. Ao ver a decoração que tinha elementos de inferno, por conta de várias capas... Eu amo elementos de inferno, rock, satânico. Só tinha escrito a palavra rock. Por conta de várias capas de discos de rock, Lestat começou com um papo estranhíssimo. Contou que seu sobrenome era de uma antiga família europeia tradicional, que carregava uma herança de anos e anos de tradição e cultura. Eu ali, um homem negro e pobre, pensei, cala a boca, gay branquela. Já imagina a cara dele no date, tipo, não. Cara, não. Antes de revidar as falas, queria ver até onde iria. Eu gosto disso, também, entendeu? vai até o final. A pessoa que, tipo assim, ela pode parar ali. Mas não, ela quer saber até onde que vai essa família europeia aí. Deixa eu escutar essa história. Deixa eu escutar. Bom, foi pior do que eu imaginava. A tradição que ele carregava, e que era um fardo e uma maldição ao mesmo tempo, é que ele fazia parte de uma família de bruxos e vampiros. Não, gente. Imagina o date. Gente, o cara só quer transar. Eu fico imaginando na situação, porque eu não consigo esconder reações. Nossa. Eu fico assim, o que, amigo? Você é louco. Não tem como, não tem como. Imagina, eu faço parte de uma família de bruxos e vampiros. Não tem como você falar, Como é que é isso pra você? Eu já sou apavorada já. Incrédulo, pedi a segunda cerveja. Incrédulo, mais uma, por favor. Vou precisar de mais cerveja. Segundo o vampiro, os seus descendentes tinham acesso ao livro de São Cipriano e o primeiro filho de um casal da família tinha que ser menino. Caso contrário, o bebê teria que ser sacrificado. Meu Deus. Meu Deus. Toda essa história macabra foi interrompida com o pedido da comida. Eu escolhi um hambúrguer da casa feito com bacon, carne suína e de vaca, enquanto o Lestat pediu o vegetariano. Nessa hora eu não aguentei e dei uma gaitada. Como pode o vampiro não comer carne? Vampiro vegano. O pior é que o hambúrguer vegano estava em falta e ele teve que se contentar com apenas batata frita. Ele continuou falando que se sentia pressionado pela família por ser gay. E que, não, vampiro e lobisomem tudo bem, mas gay não, gente. Outro papo agora. Gay é outra maldição na família. E que trabalhava viajando representando os negócios familiares e que assim poderia fugir um pouco. Comemos, ele pagou a conta e voltamos juntos ao hotel, passando pela praça. Juro por Deus, era noite de lua cheia.
Eu adorei que ele voltou pro hotel ainda. Eu no restaurante ia falar, amigo, tudo de bom Mas mesmo. o que eu acho que ia mexer mais comigo é porque não é que é uma família de lobisomens ou uma família de vampiros. É de lobisomens e Misturado. vampiros. E daí, tipo assim, o que ele é? Ele é um vampiro? Ele é um lobisomem? criatura? Ou ele é os dois? Meu Deus. Porque aí ele tem medo da lua cheia ou ele tem medo de, sei lá, do cara sugar seu sangue? todo ele. Eu fico nervosa. Bom, ele me puxou pra um canto, quase em frente à igreja, e me perguntou se eu não tinha medo. Quase respondi que quem deveria ter medo era ele, já que no exato momento ele estava encoxando um homem armado entre as... Eu não sei como ele conseguiu ainda. Depois de toda essa Gente, situação. quem fica armado? É por isso que eu Com falo. o vampiro, o lobisomem. E foi naquele momento o nosso primeiro beijo. E que beijo. Eu nem pensei se era fixo, se era real. Aquela boca macia, aquele homem quase me levantando pra me tascar um beijo molhado me fez esquecer de tudo. 5 minutos depois, eu já estava com ele no elevador do hotel. O bonito estava hospedado na cobertura, me ofereceu um banho e quando retornei tinha até vinho. Aquele ser era ainda mais gostoso sem roupa e foi um dos melhores sexos que eu já tive na vida. Aquela mescla de carinho com agressividade que eu gosto. Em dado momento, comigo me acomodando por cima do seu membro, galopando. Gente, eu amo que ele é muito... Todos os detalhes possíveis, mas eu adorei que ele foi até o final. Foi até o final. Vi um semblante de Lestat ficar um pouco mais hostil. Seus olhos ficaram mais vermelhos e suas mãos apertaram meio forte a minha cintura. Do lado da cama, uma janela grande com cortinas brancas que balançavam com vento frio lá de fora. Virei a cabeça e me deparei novamente com ela, a lua cheia. Parecia estar tão perto que se eu estendesse a mão, eu tocaria. Encarei os olhos de Lestat, tudo dentro de mim pulsava e foi nesse momento que ele, segurando ainda mais forte a minha cintura, uivou. Não. Em resposta, uivei também. Gente, eu não sei quem é o mais doido da história. Claramente ele é o mais doido da história, porque o outro contou que ele era vampiro barra logo de lobisomem. cara, exato. E ele está simplesmente assim, gente, como assim? O cara uivou. Gente, não tem como. Nossa. Não. Amiga, eu ia cair na gargalhada. Eu falando, porra, essa não. Eu teria rido assim, imagina. Não, e outra, você tá andando na praça, o cara te puxa e fala, você tá com medo? Exato. Porra, eu ia cagar nas caras. Lá do restaurante eu já tava com medo. Já tava com medo, eu saí correndo. Ai, meu Deus, vamos lá. Por isso, eu culpo a mistura do vinho com a cerveja, o tesão e a história vampiresca toda. Ah, querido, você é doidinho, porque você uivou ele também. Ele culpou todo mundo, todos. Menos ele, é. Dormimos cerca de 1 hora, tomei banho e falei que iria pra casa. Gentilmente, ele chamou um Uber. Antes de eu sair, pediu na recepção um sanduíche e um chocolate, segundo ele, pra comer antes de dormir. Gente, que cara fofo! Então. Na despedida, ele me deu um beijo e me perguntou se não poderia me levar junto com ele pela manhã. Aí ele, me levar pra onde? Transilvânia? Ele riu e respondeu, não, Curitiba. Não, mais pertinho, Curitiba. Um pouco mais pertinho. Nos falamos mais 1 ou 2 vezes pelo aplicativo, mas ele sempre vinha com a ideia de eu largar tudo e morar com ele. E volta e meia falava algumas coisas de magia e afins. Até hoje eu não sei o quanto tudo era real e o quanto ele inventou. Mas foi uma boa história. Até hoje. Mas foi uma boa história, um sexo bom e ainda fui tratado como uma princesa que mereço. A moral que fica é tratem bem os seus passivos. Eu adorei essa história. Eu amei essa história porque ela tem um final feliz, mas, gente, pelo amor de Deus. Exato, podia ter dado ruim, meu Podia Deus. ter dado muita merda, assim. Eu fico. Não, eu ia lendo e falava, não é possível que essa gay fez isso. Mas o melhor pra mim foi o uivo, com certeza. Não, eu acho que, assim, já tinha tudo. A história já teve vários momentos, né? E eu acho que o apogeu, com certeza, é o momento que o cara uiva, porque. O que porra é aquela, né? E acho que responde a nossa dúvida, que é... Ele é um lobisomem. Exato. Que o vampiro não ia uivar. Não chupou o sangue dele. Mas eu fico feliz de escutar histórias como essa, porque eu me sinto melhor com os meus dates. O meu é um embuste ou outro ali. Nunca teve com um lobisomem, com uma loucura dessa. Nunca. Mas quando eu era mais nova... O meu sonho era namorar um vampiro. Eu sempre falava isso. Eu quero tanto namorar um vampiro. Mas era um desejo. Eu assistia muita coisa. Eu adoro histórias de vampiro. Eu gosto das histórias maravilhosas. Mas eu também nunca tive date com vampiro e lobisomem. Eu acho que talvez também, até por ser um aplicativo de bear, que ele falou, né, que são os caras peludos. Talvez seja mais fácil achar lobisomem do que vampiro. Faz mais sentido, exato. Um lobisomem lá peludão, realmente.
Mas foi uma boa história. Eu foi uma gostei história desse feliz, date. Mas eu como se gostei. coloca em perigo, né? Meu Deus. Gente, entrou no carro, escutou a história até o gente. final. Mas que bom que deu certo. É, bom que Incrível. deu certo, mas tomem cuidado, gente. Não deixe o tesão falar mais alto. Se sentiu esquisito, foge, entendeu? Realmente. Isso aí tinha tudo esquisito. Ele foi até o final. Assim, honestamente, eu sentiria tudo esquisito. Eu achei que ele só. Mas quando dá certo são as melhores histórias, né? Tipo assim, ele contando exatamente. abertamente que ele uivou junto. Não, vou imagina se superar contar essa essa. história numa roda, acabou, ninguém vai ganhar. É a melhor história. Eu tenho histórias que eu gostaria de contar na internet, mas eu não conto, porque assim, não é com lobisomem, mas dá vergonha alheia, sabe? Tem que dar uma filtrada, então eu Tem que gostei. dar uma Eu vou te filtrada. mandar a minha história em off, aí você conta nos próximos. Bom, eu falo que um anônimo Uma pessoa. mandou. Exato, adorei. Agora sou eu? Isso. Tá. O meu chama Como Agradar a Sogra Morta. Olá, Mabê e Camila. Gostaria de compartilhar uma experiência que nunca esqueci e que até hoje me assombra quando eu me recordo. Quando eu tinha 16 anos, comecei a namorar pela primeira vez. Vou chamar meu ex-namorado de Aba. Ele era espírita, médium e, honestamente, um boy lixo. Não sei como está hoje, já que eu não tenho mais contato. No início, nosso namoro era maravilhoso, mas com o tempo foi se tornando tóxico, acompanhado por uma série de acontecimentos estranhos. Vou pular as partes tóxicas, já que eu superei isso na terapia, e ir direto para as bizarrices. A mãe do Aba faleceu quando ele tinha 5 anos, e ele morava com um pai alcoólatra em uma kitnet suja e escura. O primeiro acontecimento estranho foi quando estávamos na casa dele. Matamos aula e fomos para a casa dele, e lá só havia uma cama. Eu estava deitada enquanto ele jogava LOL. Ele então me contou que na noite anterior não conseguiu dormir porque via várias crianças entrando em um portal ao lado da cama. Eu fiquei assustada e comecei a questionar se era normal, mas ele disse que era normal e que isso acontecia às vezes. Isso é normal? Isso é normal? Resposta: não, gente. exato. Ele pode ser médio, mas assim, continua sendo um pouco estranho, esquisito. Né? Eram crianças indo para um outro lugar e que era até tranquilo, porque em outras ocasiões era apenas um homem parado na porta do banheiro, olhando em direção à cama, observando ele e o pai dormirem. Aí eu nunca mais voltava já. Realmente, eu já levantava. Deus me livre. Até aí tudo bem, fiquei com medo, mas segui a vida. Algum tempo depois, ele me contou que a mãe havia aparecido em seu sonho e disse que ela não gostava de mim. Eu, tonta e apaixonada em um relacionamento tóxico, quis fazer a mãe morta gostar de mim. Isso mesmo, a mãe morta gostar de mim. Gente, vamos só parar pra pensar isso. Nossa. Assim, imagina que merda. Você tá num relacionamento que, enfim, né? Ela falou que já era uma bosta, ruim. já era ruim. E a mãe tá morta, mano. E aí, sei lá, se ele realmente tá falando a verdade, se ele tá Exato. usando isso pra manipular. Pra mexer com a cabeça Né, pra dela mexer mais com a cabeça ainda, dela. né? Imagina, falar: então, Camila, minha mãe apareceu ontem, ela não gosta das suas atitudes. Porra, cara! O espírito dela tá vigiando. Não dá. Não dá. Nossa, coitada. Aí tá. Fui com ele a um centro espírita e participei de uma sessão pra ver se ela falaria comigo, gente. Não. Ai, tadinha. Estava morrendo de medo que qualquer espírito quisesse se comunicar. Foi assustador, mas passou. Apesar de bizarro, ninguém quis falar comigo. Eu acabei voltando outras vezes pra tomar passes e afins. Acho que eu ia ficar triste também se nenhum espírito quisesse falar comigo. Exato. Fui lá, numa boa vontade pra conversar com a minha sogra morta. Ela Ela nem me nem veio atendeu. falar. Nem quer resolver. No entanto, ele continuava a dizer que a mãe dele não gostava de mim e que estava com receio. Numa noite, minha prima estava dormindo no meu quarto e eu comecei a ter um sonho muito perturbador em que algo me dizia para matá-la, repetindo isso várias vezes. Meu Deus. Nossa, gente. Eu acordava e, ao voltar a dormir, o sonho continuava. Mandei mensagem para ele e ele disse que ia orar e que era para eu fazer o mesmo. No entanto, eu não consegui. Então, fiz o que qualquer um faria, deitei em posição fetal e chorei até amanhecer. Me É mais do identifico que com eu essa faria história. também. Eu ia me dopar de remédio, comecei a chorar, um dos dois. Alguns dias depois, tive outro sonho, onde eu via as coisas de cima e ao lado de uma mulher, via meu ex à distância. Algo com fogo o pegava e ele morria queimado. A mulher me dizia: é isso que vai acontecer se continuar, não conte a ele sobre isso. E eu fiz o que eu fiz, adolescente, fui ao Messenger do Facebook e contei tudo pra ele.
Assim que enviei a mensagem, ele parou de responder. Depois de um tempo, ele ligou dizendo que estava na casa da irmã quando leu a mensagem. O computador ficava embaixo de um armário da cozinha com portas de vidro. Ele me contou que, enquanto a irmã lavava a louça na pia, as portas de vidro quebraram nas costas dele assim que ele terminou de ler a mensagem. A irmã dele disse que viu as portas enrugarem antes de se estilhaçar. Sem acreditar, corri até a casa dela, que ficava perto da minha, para ver se era verdade. Depois disso, ficamos juntos por mais algum tempo, mas terminamos, eu com depressão e ele namorando a prima. Até hoje não sei o que foi aquilo, ou se a mulher no meu último sonho era a mãe dele, mas ainda sinto medo daquela época. É isso, beijinhos e abraços, Amanda. Ai, Amanda, que merda. Gente. Pior que não dá pra saber se realmente, sei lá, ele era médium e aí ela acabou sentindo alguma coisa. Ou se ele tava, ou se parte disso que ele tava fazendo com ela era um pouco de manipulação. Que podia ser. Porque é muito fácil você colocar na conta, né? Tipo assim, tem um espírito aqui dizendo pra eu não acreditar em você e você acabar sendo babaca também. Eu acredito muito nos dois lados. Acredito que sonho pode ser sinal, acredito que os espíritos tentam entrar em contato com a gente, mas eu também acredito que tem muito homem, boy lixo que ela falou, que pode usar pra mexer com o seu psicológico, e às vezes até o psicológico dela abalado pode ter feito ela ter tido esses sonhos, mas tipo, que foi coincidência o acidente porque ali ela da ficou cozinha. mal, né? Tipo assim, pensei, sonhei que eu queria matar minha prima. Tipo, é horrível, mas assim, é um sonho, tá tudo bem, sabe? Você não teve vontade de matar sua prima de verdade, você não tentou matar sua prima de verdade. E às vezes não tem ligação com o que ele tava falando lá da mãe, né? Então acho que é muito mais um momento também da vida que eu acho que é isso. Quando a gente tá vendo um relacionamento tóxico, acho que até a nossa energia tá meio baixa, assim. Então muita coisa ruim pode entrar, pensamento zoado, você se sentir mal. Então, que bom que você, né, falou na terapia que já superou e já tá longe desse boy aí, que acho que é a melhor coisa que você fez. E essa questão dela falar também que queria que a mulher morta gostasse dela. Tipo, levar pra terapia também. Exato, porque assim, não precisa, entendeu? A mulher já morreu, não tá aí e não tem nada que encher seu saco. Bom, o próximo caso é a mulher do casaco amarelo. Oi, Mabel e Camila. Meu caso aconteceu quando eu tinha 16 anos e trabalhava no Fórum Criminal da Barra Funda e todos os dias fazia o mesmo caminho. Gente, 16 anos, você é aquela estagiária menor aprendiz, né? Acho que é. Saía de Ferraz de Vasconcelos até a Estação da Luz e de lá pegava outro trem sentido Barra Funda. Então, pra quem não conhece São Paulo, né? Ferraz de Vasconcelos até a Estação da Luz e depois pegar outro trem até sentido Barra Funda, daí uma hora e meia… um tempinho aí. E bom, tudo começou, penso eu, 2 semanas antes do ocorrido. Eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva, mas acho que dessa vez foi demais. O professor havia passado um trabalho sobre as religiões existentes no Brasil. E o meu grupo foi sorteado para ficar com o espiritismo. Eu adorava esses temas e me lembrei que no setor onde eu trabalhava, quase todos eram espíritas. Comecei a fazer as perguntas para todo mundo que praticava e ia anotando as respostas. Até que um gerente do escritório me trouxe um livro introdutório sobre. Esse livro era bem grande e eu poderia aprender mais com ele, então fiquei feliz. Bom, além do empréstimo, ele me deu um conselho. Não leia esse livro à noite, pode lhe causar pesadelos. Aborrecente como eu era, não levei nada em consideração, mas deveria. Chegando da escola, comecei a ler o livro umas 11h30 da noite. Justamente o que o cara falou pra ela não fazer. Exato. Lá vai. Já estava deitada colocando a leitura em dia. Não me recordo do nome, mas lembro do que o livro falava. Eram 5 homens que faziam uma mesa para encarnar no limbo. Eles estavam indo para uma espécie de hospital onde as pessoas pecadoras precisavam se tratar. O pecado da fornicação fazia sair formigas de todos os orifícios do corpo. Um dos homens relatava que ouvia os gritos de dor das pessoas. O pecado da mentira, nesse foram aranhas e assim sucessivamente. Havia um de escorpiões também, não me lembro qual era. Até aí tudo ok. Nossa, eu sou espírita, acho que eu nunca li nada sobre isso. Mas vamos lá. Quer dizer, eu não sou espírita, já fui espírita. Até aí tudo ok pra uma adolescente emo de 2013. Pra uma adolescente emo de 2013. Ela resolveu parar de ler e dormir. E aí começaram os pesadelos, obviamente. Todos aqueles insetos horríveis pareciam estar em cima de mim. Acordei gritando. E já de manhã resolvi entregar o livro. Gente, no dia seguinte… Sei lá, vai saber. Fiz o mesmo caminho de todo dia. Era mês de junho, tava um frio.
Ferraz, estação de luz, como sempre. Quando eu tava no aguardo do segundo trem, olhando pros detalhes da estação, me aparece uma mulher chiquérrima. Ela subia pela escada rolante e parecia um pouco perdida. Bom dia, pode me ajudar? É nesse trem que eu vou pra Jundiaí? Ela me perguntou. E eu respondi, oi, é sim, é aqui mesmo. Ele demora um pouquinho, mas pode ser que hoje seja mais rápido. Chique, que mulher chique, gente. Todos olhavam em nossa direção. Ela aparentava ter entre 35 e 40 anos, os cabelos pretos acompanhados de um rabo de cavalo baixo, traços muito finos que dava agonia. O seu casaco era um casaco longo de botões pretos, assim como os detalhes dele. E a cor, amarelo. Eu não me lembro de como ela estava calçada ou se ela estava de saia. Mas ela era muito chique. A mulher pareceu se sentir à vontade comigo e perguntou se podia me acompanhar, pois fazia muito tempo que não viajava de trem e estava receosa. Respondi claro e seguimos conversando. O que me deixou comovida foi o semblante da moça. Ela parecia muito emocionada. Ela olhava para os detalhes da estação e dizia que ali tinha mudado muito. Que quando ela passava por lá, no período da inauguração, andava com a irmã e com os amigos para ir para o colegial, para a faculdade, não lembro ao certo. O trem chegou e seguimos viagem. Ela sentou na janela e eu ao lado dela. E ela perguntou para onde eu estava indo e eu respondi. E ela ficou curiosa com o meu trabalho de estágio lá no Fórum Criminal. Dizia que eu era muito jovem, perguntou o que era um estágio lá. Ela parecia não estar por dentro da vida dura. Achei que ela fosse meio playboy. Mulher chique. Eu já ia achar estranho, tipo, uma mulher bem chique, de 40 anos, me seguindo com 16. Tipo, o que você quer comigo? Mas, enfim, né? Eu também, já tô aqui nervosa. Mas ela tava lá, preocupada com o trabalho dela. Todo mundo olhava na nossa direção. Tipo assim, uma mulher chiquérrima pegando o trem. Eu amei, ela se pegou muito nisso. Bom, ela continuou a conversar, dizia que estava indo visitar a irmã, que há muito não via. E o olho dela lacrimejava toda vez que mencionava a irmã. Sempre dizendo que tinha mudado muito, que as lembranças dela eram muito antigas, passeando ali pela região. Eu tava adorando aquilo até que chegou a minha estação. E eu dei tchau e falei até a próxima, me despedi. Cheguei no trampo, devolvi o livro e… Aí ela brinca aqui, tinham esquecido dele já, né? Bom, devolvi o livro e o gerente até brincou comigo, ficou com medo, né? Eu respondi que nada, que tem muito trabalho da escola. Mentiu, né, gato? Vida que segue, trabalho entregue e é isso. Passado uns meses, nunca me esqueço. Era a estreia do programa do Gugu na Record. A matéria começava mais ou menos assim. Vamos conhecer o corredor por baixo do Hospital das Clínicas. E vamos passar pela Estação da Luz, uma das mais antigas de São Paulo, inaugurada em 1901. Gente, eu dei um berro tão grande, na hora me veio a mulher na cabeça. Ela disse que ela estava na inauguração da estação. Eu fui pesquisar. A estação foi inaugurada em março de 1901, pegou fogo, e aí foi inaugurada de novo nos anos 40. Mesmo após essa segunda inauguração, né, dos anos 40, não explicaria a aparência da mulher tão jovem. Comecei a chorar. Eu estava falando com quem? Por isso que todos nos encaravam? Será que o livro era um portal? O que vocês acham? Beijos, Érica. Gente. Será que ela tava falando sozinha? Não, por isso que ela falou, todo mundo olhava pra gente, porque ela tava lá falando sozinha com a pessoa. Meu Deus. Meu Deus. E o pior que não dá nem pra saber, né? Se ela foi a única que viu a mulher. Exato. Meu Deus. Cara, eu acho que sim. Acho que ela pode, de fato, ter visto. É que é doido pensar que foi a única vez que ela viveu isso, né? Mas eu acho que sim, ela pode ter visto um espírito que realmente… Porque ela tava comentando, né, que mudou e… Imagina, deve ter mudado pra caramba a Estação da Luz desde aquela época. Ela com o livro e a situação toda da mulher realmente parece que não era uma pessoa, assim, que tava não lá. Não era uma pessoa, também acho, olha… Eu ia ficar pensando nisso. A gente tá com você, Erika. Eu acho que a galera te olhou mesmo porque você tava falando sozinha. E a mulher chique é porque era isso. Ela era chique porque ela era de outra época. Pode ser. Porque ela descreveu ela de um jeito meio, né? Não é… Chamava atenção, diferente de todo mundo, né? Exato. Porque ser chique dá pra ser chique normal, assim. E tem muita gente chique no trem. Esse que é meu ponto. Tipo assim, pra ela especificamente chamar atenção, deve ter uma vibe mais de outra época, eu acho. E falar pra ela, né, que queria ficar com ela no trem e ficar contando coisas da vida. Não é uma coisa tão comum assim que acontece. Interessando na vida dela. Né? E chorando lá do lado. Realmente. Mas eu gostei. Assim, ela deu uma assustada, mas eu gostei. E eu achei engraçado, porque quando ela falou da inauguração, eu pensei na hora.
Falei, caramba, inauguração foi, né? faz tempo mesmo. Mas ela só percebeu quando saiu Passou. o programa. Eu acho que do isso Gugu. também, ela não assustou na hora porque ela nem sabia. Aí depois que já passou também, mais já tranquilo. foi, vida que segue. Doideira, é uma experiência sobrenatural pra mim. Total. Tá, o meu agora chama New York, New York. Oi, Mabê e Camila. Meu caso bizarro tem uma tensão sobrenatural, toques de insalubridade e um evento cenário para um true crime. Então já gostei. Meu conteúdo na internet que eu adoro. Só pra contextualizar, minha primeira viagem a Nova York foi em 2009. Embarquei sem expectativas e voltei completamente obcecada. Tudo passou a girar em torno de quando eu pisaria lá novamente. Economizei o que pude e o que eu não pude acabou vindo por meio de um empréstimo. A concretização do sonho veio 3 anos depois, com a cotação do dólar a R$2. Saudades. Aluguei sozinha um AP no Upper East Side por um mês e me matriculei num curso intensivo de meio período para aprimorar o inglês. O sonho de viver como uma local estava posto e nada iria atrapalhá-lo. Gostei já da vibe Gossip Girl. Apesar da vizinhança endinheirada, o apartamento era simples. Um quarto e sala com apenas uma porta de entrada. A janela da sala tinha aquelas escadas de incêndio típicas dos filmes. Estava sonhando acordada, mas foi dormindo que no meio da noite escutei um barulho como se alguém estivesse mexendo numa sacola plástica. Cheguei na sala, com cozinha americana e nada. A porta do AP estava fechada, mas a janela com acesso à escada estava aberta. Pensei na possibilidade de alguém ter entrado por lá, mas precisaria ser muito The Flash para ter saído a tempo de eu chegar. Eu já ia ficar com várias paranoias. Nossa, eu ia ficar muito paranoica. Tá doido. Descartada a hipótese de um intruso, coloquei a culpa no vento e voltei a dormir. Inclusive, só um parênteses, eu passei por isso esse final de semana, que eu aluguei um Airbnb e toda hora era barulho. Eu ia ver, não tinha nada e era a janela batendo. Mas eu ficava, meu Deus, eu dormia aqui, vai que entrou alguém. Você fica paranoica. Passava os dias na rua e tudo parecia em ordem quando eu chegava de volta ao apartamento. Mas noite após noite aquilo se repetia. Um barulho me acordava, eu levantava, tudo fechado, nada aparente. E o barulho era notadamente dentro de casa, não era algo na estrutura do prédio, por exemplo. A tensão foi crescendo e mesmo sozinha, passei a fechar a porta do quarto. Apesar de a essa altura eu já estar com o cu na mão, me atrevo a dizer, o famigerado até aí tudo bem. Só que uma noite deixei uma xícara na bancada da cozinha. Acordei de madrugada com o barulho da xícara se estilhaçando no chão. Era oficial, eu não estava sozinha. Meu Deus. De verdade, eu não sei como consegui ir até lá. Era ao lado do quarto, mas eu tava toda cagada. Foi o tempo de acender a luz, ver que não tinha ninguém, conferir o que sobrou da xícara no chão e correr pra me trancar no quarto. É isso, eu vou lá ver, mas você corre. Ela vê, mas ela não faz nada. Só pedia que o que quer que fosse não aparecesse pra mim e fosse embora de vez. Obviamente não preguei o olho, mas um dia se passou e fui pro quarto sabendo que seria outra noite em claro. Estava rolando na cama quando o já familiar barulho voltou. Eu era um misto de medo e cansaço, os pontos todos já entregues, mas resolvi que seria minha própria caça-fantasmas. Fui pé ante pé pelo pequeno corredor escuro e consegui identificar que o barulho estava próximo. Então o que quer que fosse estava na cozinha. Meu Deus. Arrepiado. Dei um pulo já com a mão no interruptor, a tempo de ver o pacote de pão mexer. As pistas estavam começando a levar a uma suspeita nada fantasmagórica e resolvi que aquele mistério terminaria naquela noite. Apaguei as luzes da sala, deixando ligado apenas o abajur ao lado do sofá onde sentei, tão imóvel quanto minha tremedeira permitia. Foi então que o barulho voltou, devagar, porém o suficiente para eu flagrar um meliante, um rato. Era um rato. Preferia que fosse um espírito. Nossa, exato. Eu deixaria o apartamento pro rato. Sai correndo no meio da noite. Fica aí. Nossos olhares se cruzaram e eu posso dizer que ele ficou tão assustado quanto eu. Verdade que ele não era nenhum rato enorme, tava mais pra uma mistura de Stuart Little com xaropinho. Mas definitivamente ele não estava dentro das normas aceitáveis de higiene. Ele sumiu por alguma passagem misteriosa e eu entrei numa crise de pânico instantânea. Em pensar que o barulho que eu escutava toda noite era de um rato tentando fazer um lanchinho com as comidas que eu deixava em cima da bancada da cozinha. Caralho, que nojo, né? Se eu pensar nisso, meu Deus, eu ia ficar tão apavorado. E Nova York é bem vibes Paris também, né? Só rato pra todo lado e, tipo, as pessoas estão acostumadas com eles na paisagem, assim. Nossa, pra mim… Não dá, o brasileiro ainda tem desespero. É um desespero, assim, quase como ver barato pra mim. Eu fico desesperada.
Digo tentando fazer um lanchinho porque, sinceramente, nunca reparei em nenhum alimento com sinais de ter sido abocanhado sorrateiramente, mas também não era algo que eu ficasse à procura. Acho que eu sempre cheguei a tempo de impedi-lo e ele só conseguia tentar furar as embalagens. Mesmo assim, senti como se eu fosse automaticamente uma leptospirose ambulante. Nessa hora, eu preferi ser o menino de O Sexto Sentido, I See Dead People, do que viver com a possibilidade de ter comido os dejetos de um rato. Realmente. Nossa, realmente. A minha mãe sempre fala, não vai deixar comida aí que a barata vai lamber sua boca. O rato vai lamber sua boca. Eu tenho pavor, eu tenho… Nossa, desespero. Não dá. Depois do grande encontro com o visitante noturno nada sobrenatural, na primeira hora aceitável do dia, liguei pra corretora com quem aluguei o AP. Achei que ela iria mandar um esquadrão de extermínio de pragas e roedores ou o corpo de bombeiros, mas ela, muito tranquila, me deu instruções para uma solução no estilo faça você mesmo. Provavelmente pensando, não quer viver com uma local linda. Quer ser local? Agora aí. Quer ser local, linda. É assim que vive os locais. Então lá fui eu fazer o que ela disse que os locais fazem. Comprar uma isca que consistia em um papel com duas faces cheias de uma espécie de cola. Um lado para colar no chão e o outro para que o roedor ficasse grudado. E tal qual o desenho animado, ela me mandou colocar um pedaço de queijo sobre a armadilha para atrair meu ratatouille americano. E assim eu fiz. Depois saí, passei o dia na rua, esperei anoitecer para voltar para casa. Parei em frente ao prédio e eu não conseguia subir. Sentei na área externa de um bar, um pub do outro lado da rua, pedi um chopp e fiquei olhando pro edifício como um meme. O início de um sonho, deu tudo errado. Caralho, eu imagino muito essa cena. Tipo assim, ela sabe que ela vai chegar no apartamento e vai estar o rato De preso cara com o lá. rato. E tipo assim, então ela não quer voltar. Eu vou beber aqui. Ela nunca nem deve ter entrado nesse pub na frente do… Exato, fez dessa vez, só por causa do rato. Deixou o apartamento pro rato. E daí faz o quê com o rato? Joga no lixo? Exato. Sei lá, eu ia chamar o bombeiro também. Até que um homem se aproximou, provavelmente notando que a minha alma já não habitava meu corpo, e perguntou se estava tudo bem, se eu precisava de algo. Foi a senha para os meus olhos marejarem e eu dizer, there's a rat in my place. Obviamente, ele olhou assustado e perguntou, a rat? Já que rat é usado para se referir àqueles ratos grandões, tipo ratazanas do metrô. Rapidamente me corrigi e disse que era um mouse. E ele não conseguiu disfarçar o risinho. Muito solícito e vendo um SOS estampado na minha íris, ele disse que era o dono do bar no qual eu estava e que poderia ir comigo ao apartamento pra ver se havia algo preso na isca. Aí agora já entra um desconhecido na história pra levar pro apartamento. Exato, já ia… É o momento do true crime, que ela tá falando, que eu já ia ficar apavorada. No que eu aceitei, ele, ok, deixa só eu pegar uma ferramenta no carro. Esperei achando que ele voltaria com algo especializado para desatizações, mas ele me apareceu com uma daquelas chaves de roda de carro. Caralho. Na situação que eu estava, não me restava muita opção e pensei, lutarei até o fim, seja com o rato ou seja com esse maníaco do bar. Meu Deus. Só pior a história. Só pior. Abri a porta como quem entra na cabana abandonada da bruxa de Blair e nada, tudo limpo. Nada do papel colante, nada do fogão, nenhum barulho, a não ser a risada do meu salva-vidas quando viu o queijo no papel. Ele disse que o mais adequado para servir de chamariz seria um pedaço de carne crua. Mas o que tinha era presunto, que foi o que ele colocou no papel. Gente, a mulher nem pra explicar direito, Exato. E o queijo realmente é muito coisa de desenho, né? Despediu-se dizendo que se eu precisasse de algo mais, sabia onde encontrá-lo. Eu agradeci de olho na chave de roda, sempre alerta, pois sempre consumi histórias de true crime. Esperto. E é um mesmo pouco… assim aceitou. Mesmo assim deixa… Mas olha, por um rato é foda, mano. Acho que eu ia ter aceitado também a ajuda. Ainda bem que ele não era, na verdade, um cliente do bar que viu a oportunidade de abordar uma mulher sozinha. Eis que no dia seguinte estava lá o Tapogígio colado no papel, tentando se soltar e falhando miseravelmente. Você já viu essas que eles ficam colados? Não. Dá dó, tadinho, que eles ficam desesperados. É triste. É triste, né? Porque ao mesmo tempo é foda. Porque eu fico com pena, mas assim, eu vou morrer. Se tiver um rato na minha casa, eu vou morrer. Exato, é sobrevivência. Ou eu ou o rato. A minha mãe sempre fala, é bonitinho, fala ou ele ou eu morro. Que meus pais moram numa chácara, então aparecem umas vezes assim. Quanto mais ele se mexia, mais grudado ficava. Foi uma cena bem inquietante, porque ele dava gritinhos enquanto tentava se soltar, balançando as perninhas. Parece que estão sendo torturados mesmo.
Liguei novamente pra corretora e ela disse que provavelmente ele estava entrando pela tubulação de gás e que mandaria uma pessoa ao apartamento pra me ajudar a tirá-lo de lá. Pelo menos, né? Fez isso. Eu só ver. Pensei, agora sim chega o esquadrão, mas me deparei apenas com outra brasileira que trabalhava fazendo faxina pra imobiliária, tão perdida quanto eu sobre o que fazer. Coitada da brasileira, foi mandada lá pra resolver o treta. Agora são 2 brasileiras perdidas. O rato era de rua, podia transmitir doenças, mas era muito agoniante ver o bichinho naquela situação. Lutamos com as armas que tínhamos, enquanto uma recolheu o ratinho com uma pá, a outra segurou um saco de lixo, sem condições de adotá-lo como pet. A moça levou um saco embora e prometeu que colocaria num caixote de lixo. As fotos do AP se perderam com quase todas as outras da viagem numa ocorrência informática. Não posso dizer que a saga do rato serial killer fantasma comedor de guloseimas tenha destruído a minha experiência. Pelo contrário, foi um momento lindo da minha vida. Foi bom pra ver o que os locais enfrentam, mesmo pagando um baço por um quarto e uma sala numa área chiquetosa. Beijo, me empolguei no textão, pelo visto precisava desabafar. Gente, história maravilhosa. Gostei, né? bem história de intercâmbio mesmo. É isso, a gente às vezes vai muito nessa vibe de ai, tudo vai dar certo. Não tem como dar um problema, porque é o meu intercâmbio. A gente vai com uma vibe meio de romantizar, né, as coisas. E pode acontecer umas merda dessas. Não, e ela falou ali, ela assiste True Crime, então ela tava com medo do homem, mas no desespero você aceita e nem olha pra trás. Cara, é foda. Tipo, eu tenho uma prima que ela, quando ela foi fazer intercâmbio, ela morou numa casa que moravam 30 pessoas. Nossa Senhora. Era, tipo, muito barato, obviamente. Mas assim, cara, era porco, era nojento. Ela falou que era muito desesperador pra ela, assim. A gente que é brasileiro, a gente é muito limpinho, Exato. né? Então a gente preza muito, assim. E é muito caro também, né? Quando eu fui, eu demorei pra ir, mas eu também fui porque eu queria ficar num lugar que, tipo, não estivesse dividindo com muita gente. Menos perrengue, né? E aí, menos perrengue. E aí, eu dividi a cozinha. Eu dividi a cozinha com 5 pessoas. Com 5 apartamentos. Mas o meu… eu chamo de apartamento, mas na verdade era um quarto. Bem pequenininho, um banheiro. Era isso, assim. E só pra estudante mesmo, nessa vibe. E eu, cara, nossa, eu vi as minhas amigas lá que eu fazia no intercâmbio e tal. Umas que moravam em casas. Cara, era só perrengue de bicho. De gente porca. Tipo assim, que ela falava, cara, que o meu lado tá limpo. Só que aí, tipo assim, chega num ponto que você não aguenta ficar vendo o quarto sujo. Exato. Aí você começa a limpar. Exatamente. E aí você vira, de repente, você tá limpando a casa toda e mora, sei lá, 7 pessoas com você e ninguém faz porra nenhuma. E nossa, é muito bizarro. Eu e minha irmã, a gente nisso. sempre fala sobre essa questão de higiene do brasileiro no canal. A nossa é diferenciada. A dos gringos é totalmente, assim, pra gente até um desleixo. Mas eles não fazem mesmo, é cultural. Esse negócio de deixar um banheiro limpinho, cheiroso. Você chega em casa e tá tudo organizado. Não que não exista gringo organizado, mas na questão limpeza e higiene é muito diferente mesmo. E hoje em dia eu também prefiro pagar mais caro, né? Demorar um tempo mais, guardar mais dinheiro. Pra ter uma experiência boa do que passar esses perrengues. Porque a Bruna, a gente sempre brinca que a gente paga com a alma. Você tá com essas pessoas na sujeira e tal, você paga com a alma, então… Eu acho que é ok quando você é jovem. Exato. Sabe? E aguenta mais coisa também, e aguenta mais coisa. Mas depois de uma certa idade, paciência, assim, putz… E também uma coisa é você dividir com 1, 2 pessoas, né? Outra coisa é você dividir com… porque eu acho que o legal de dividir também é… Que é isso, assim… Se aparece um rato, você tem que lidar sozinho com ele. Exato. No lugar que eu ficava, nunca teve nenhum bicho. Mas era um lugar, tipo… era muito diferente, porque não tinha… Eu também não deixava comida no quarto. Nossa, não deixava nada, assim. Eu ficava apavorada. Tipo assim, como a gente dividia a cozinha… no armário a gente colocava as coisas lá. Só que o povo falava pra não deixar, porque as pessoas podiam pegar. E nunca tive problema nenhum. Colocava fruta na geladeira, deixava tudo lá. E ninguém nunca roubou, nem pegou. Mas também se pegasse, entendeu? Eu prefiro que pegue, roube a fruta do que eu deixar a fruta no meu quarto. O negócio parecer um rato lá. Parecer um bicho, assim. Então, eu ficava meio apavorada. Mas acho que é isso, assim. Eu lembro muito das histórias na época. Todo mundo falava da mesma coisa, assim. Eu tinha uma amiga colombiana que ela ficava, cara… Horrorizada. Não, ela ficava horrorizada. Ela falava assim, não é possível, as pessoas são muito porcas. Tipo, ela gritava, ela morava com uma italiana. E aquilo, assim, às vezes…
Aí a pessoa que também é porca, né? Às vezes tem um outro que ela vai morar e ela falava, cara, eu moro com 2 italianas. Tem uma que parece brasileira, que é tudo limpo. Tem outra que é uma porca do caralho. Ela falava assim… E a gente tenta explicar pra italiana porca que ela é porca de um jeito legal. Porque quando você chegar pra pessoa e fazer um chá revelação, então, você é porca. Exato. E o que é ser porco? Né? Enfim, tem muitas coisas. Porque, por exemplo, eu sou muito chata com várias coisas. Tipo, com alguns tipos de organização que às vezes eu poderia ser mais tolerante, mas eu não consigo. Sim. E aí também tem isso, né? Que às vezes não dá pra você obrigar a pessoa a ter o mesmo nível de preocupação que Parte você… do princípio que tá dividindo o espaço, Exato, né? É complicado você tem que ter mesmo. é difícil, gente. Acho que todo mundo já morou numa kitnet no Brasil, que mesmo a gente sendo limpo, kitnet de estudante é foda, né? Então, vai ficando bagunçado. Eu lembro até de um caso de uma amiga minha que morava com 3 meninas. Gente, que eu nunca vou me esquecer. Um dia eu cheguei na cozinha, a cozinha tava limpa. Eu falei, nossa, a cozinha tá limpona. Ela abriu a pia assim embaixo, um monte de louça suja. Nossa. Que ela falou que ela simplesmente chegou um dia, a louça ficou mais de semana, ela falou, eu não vou arrumar. E assim… Gente, porco demais, sério. Quando eu dividi apartamento, era uma belga e uma italiana. As duas muito desorganizadas, mas daí passava de um nível que era porquice mesmo. De deixar a louça lá, e eu no começo, como você disse, eu queria organizar pra mim mesmo, minha saúde mental lá. Aí fazia as minhas coisas e as delas. Até que você fica cansada, né? Eu falava, gente, vamos me ajudar e tal. E era a maioria fazendo bagunça e eu limpando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou deixar. Vou deixar pra ver até onde elas aguentam. Elas aguentaram, tá? E foi deixando o lixo lá fedendo dentro da casa. Eu falava, não é possível que só eu que tô sentindo isso. Aí aquelas moscas verdes do dentro da cozinha. Fui lá e arreguei pra elas de novo. Fui lá tirar o lixo. Aí depois de um tempo, um francês foi morar com a gente. E ele era super organizado. Super organizada, ele começou na mesma pegada que eu, tentando limpar e tal. Daí ele falava, Camila, como você consegue morar? Porque eu desisti uma época. Falei, vou manter meu quarto organizado e a área em comum, deixa. Só que é foda que você até para de frequentar direito, fica né? estressado e eu ia tomar banho, eu mexia nas minhas coisas assim, mas daí eu tentava deixar o banheiro limpo, mas era um saco porque eu sempre chegava com o banheiro sujo. Então, era uma guerra. Aí esse francês falou, como que você consegue? Eu falei, amigo, desiste, você não vai conseguir. Eu tô 6 meses Essa aqui já, você não vai inventar. Exato, mas eu tinha na minha cabeça que era temporário, era só um intercâmbio. Chegava no apartamento das minhas amigas, que eram 4 brasileiras que moravam juntas. E sempre tava cheirinho de limpeza lá. Eu falava, gente, era muito bom. Nossa, mas aí tem a questão de também você querer aprender o idioma. Eu queria evitar morar com brasileiros pra aprender o idioma. Aí você ganha de um lado, perde do outro. Perde sua saúde mental, paga calma. Tem uma hora também que você tem que só ignorar também, senão você vai enlouquecer. Né? Não dá pra ficar… Você passa o intercâmbio todo limpando, não fala com ninguém. Exatamente, era triste. Mas história de intercâmbio, eu gostei da dela. Bom, o próximo caso é date com destino ao necrotério. Eita, vamos lá. Olá, Mabê e Camila. Espero que esteja tudo bem com vocês. Até agora tá tudo bem. Tudo tranquilo. Antes de começar, eu sempre quis compartilhar meu monstro de infância com você. Monstro de infância era um quadro que eu tinha aqui no canal, que a pessoa fala do monstro de infância dela, o que era o maior medo, assim. Então muita gente fala, sei lá, de palhaço, da autópsia do ET no Fantástico, sabe? Umas coisas bem específicas de ET, de várias coisas, assim. Ninguém fora da minha família tem igual, e ele se chama Fluviana. Então o monstro de infância dela é Fluviana. Quando eu era pequena, eu e meus primos estávamos sempre na casa da minha avó e das minhas tias. E como um bando de crianças juntas, a bagunça era certa. E hoje eu sei quanto isso pode irritar adultos na hora de dormir. Então minha tia contava uma história antes de dormir, com o quarto todo escuro, num breu total, a história da Fluviana. Um espírito de uma mulher que se alimentava de barulho de crianças. Vibe Monstros S.A., mas nos anos 80, gente, que maldade. E ela vinha num tapete voador, e ficava na janela esperando ouvir alguma criança pra poder entrar. Isso, obviamente, nos fazia ficar calados e até engolir o choro pra não fazer o menor dos barulhos. Aí, tadinha. Colocando terror na criança. Como eu sempre falo, que aqui o maior aprendizado dos anos 80 é traumatizar as crianças, né? A única forma de ensino que os pais sabiam. Por muito tempo. Tive medo da Fluviana por anos. Eu tinha certeza absoluta que era verdade. Minha tia era uma querida. Mas como a maioria dos adultos nos anos 80, a noção passava longe. E ela gostava muito de nos pregar peças e passar bons sustos e medos.
Mas é isso, a Fluviana foi a que mais me marcou. Traumas à parte, amo minha tia. Moro fora do Brasil, mas todo meu relato aqui vai ser alterando nomes. Por isso, pode me chamar de Fluviana. Eu amo quando eu sou tortura. Isso aconteceu enquanto eu ainda morava no Brasil. Vamos dizer, em Minas Gerais, em sua homenagem. Ouvi dizer que você é mineira, mas a confirmar. Eu sempre dou um jeito de falar que eu sou mineira. Na época, eu trabalhava no supermercado de uma grande rede. E a equipe era muito unida. Equipe, todo mundo jovem, cheio de energia, pra sair do trabalho às 10 horas da noite, ir direto pra festa, pro bar, virar a noite e trabalhar de novo meio-dia. Saudades de ter energia de jovem. Eu tava solteira, recém-terminado um relacionamento longo e tava com toda a energia de safada por aí pra superar o coração partido. História essa que merece um picolé de limão, mas isso é pra Deia. Como tinha sofrido muito com o término, nada melhor que um novo alguém, então comecei a passar o rodo geral. No ambiente de trabalho, sempre tive mais facilidade de fazer amizades com homens do que com as mulheres. Totalmente o contrário da época da escola. Mas nunca tinha me relacionado com algum colega. E numa conversa com um amigo, vamos chamar ele de Bo, ele me contou de 2 caras que estavam afim de mim, um dos quais eu achava gato. Fiquei me achando e comecei a dar mole pra ele entender que podia chegar, já que ele era muito tímido. E eu ainda mais, é uma merda. Começaram uns flertes discretos e começamos a ir embora juntos, no ônibus lotado, romance e CC no ar. Daí em diante, era todo dia voltar pra casa dando amassos num busão. Meu Deus, que surto. Né, no busão. Então um dia teria uma festa com o pessoal do trabalho, muita gente ia e rolou carona. Boa era meu melhor amigo e a gente pegou carona juntos com algum chefe. Sim, me faltava muito juízo na época. E tava o meu peguete também, sendo eu e o peguete no banco de trás. Ninguém no trabalho sabia, éramos super discretos, por motivos de ambiente de trabalho. Meu chefe estava dirigindo e Boa estava no banco da frente. Já tínhamos passado por 2 bares e estávamos indo por um terceiro, sempre em busca de algo mais animado. Gente, mas que povo animado. Sempre. Mas a gente estava muito animado já no banco de trás, depois de muita bebida. E esquecemos que não, né, esqueceram que eles estavam escondidos. Né? E começamos a nos beijar. Meu Deus. O que acabou por chocar o meu amigo e o meu chefe. Climinha bom da empresa. Bom. Inclusive, quando o meu amigo virou pra trás, ele virou ex-amigo, pois abriu a boca pra falar pra todo mundo no momento que chegamos no bar. Mais bebida, mais amassos, vida que segue. O telefone do boy começou a tocar e ele ignorou. Tinha me chamado pra ir pra um motel e eu tinha topado. O telefone dele tocou várias vezes durante a noite e ele sempre ignorava. Gente, eu ia ficar tensa. Noite acabando, dia amanhecendo, a gente volta pra casa e ele resolve finalmente fazer uma pausa e olhar o telefone. Estava cheio de mensagens. Seu pai teve um infarto durante a madrugada, foi pro hospital e acabou falecendo. Que horror. Fui com ele pro hospital, onde estava o corpo ainda no necrotério, e ele gritava de dor e tristeza. E me abraçava tão forte que me machucava, mas eu aguentava calada porque estava muito triste por ele e pela situação toda. Me ofereci pra ficar com ele até a chegada da família e ele insistiu que eu fosse embora descansar, porque eu teria que trabalhar mais tarde. Me agradeceu e eu o deixei sozinho e fui pra casa super triste por ele. Nunca imaginei o final de um date terminar assim, safadeza a noite toda e necrotério de manhã. Mas a história não acabou só assim, tinha algo secreto que eu não sabia. Ele queria tanto que eu fosse embora, não era pra eu descansar. Na verdade, ele era casado. E sua esposa grávida estava chegando no hospital. Não tô acreditando. Filho da puta, mano. Eu escondia no trabalho porque eu não gosto que saibam da minha vida particular. Mas ele escondia no trabalho porque os seus colegas sabiam que ele era casado e que ele ia ser pai. Só a besta que não sabia. Tô chocada. Mas depois que meu amigo Bo abriu o bocão e falou pra todo mundo, umas pessoas vieram me alertar. E outras me julgaram, achando que eu sabia, que tava diamante, uma merda só. Depois disso, nunca mais nos falamos, nem no trabalho, nem fora. E quando nos cruzávamos na rua, fingia nem me conhecer. E eu retribuí o descaso. E é isso, meu date mais bizarro, que espero que nunca seja superado por motivos de preciso preservar a saúde mental que me resta. Muito obrigada por existir e deixar nossa vida mais azul. Beijos do estrangeiro e uma breve ameaça. Porque tem algumas histórias sobrenaturais pra contar. Umas minhas e outras da minha irmã. Gente, cara, que história pesada. Que história horrível, né? Primeiro que eu não ia conseguir ver o telefone tocar, porque eu sempre ia pensar isso. Tipo, meu, aconteceu alguma merda. Coisa. Ou ele é casado. Acho que eram as duas coisas que eu ia pensar sempre, assim. Ou aconteceu uma merda,
ou a pessoa é casada. Porque, né, o telefone tocando. Nesse caso eram os dois ainda. Chocada, mas é o que eu falo. Tem nada que uma história ruim um homem não consiga piorar. Exatamente. Que ó, ela é numa situação horrível, e tentando dar suporte pra ele ainda. Dando suporte, o homem, não, vai lá, você tá cansado. Gente. E o perigo de alguém da família dele chegar naquela hora, sabe? Exato. Tipo assim… Ver a situação. Nossa, podia ter dado muito ruim pra ela e ela nem imaginar. Exato. E às vezes, né, é isso, saiu diamante, sendo que nem ela sabia da história. Nossa, saiu traumatizada. E ainda envolvendo o povo do trabalho. Você se queima com a galera do trabalho, com o chefe, tudo errado. Olha, gente, o negócio de pegar gente do trabalho já não já dá ruim só sendo solteiro, né? Imagina casada. Então assim, não dá. Nossa, fiquei com dó dela, tadinha. E que bom que já tá longe, que tá dando certo e que ignorou o cara. Mas que filho da puta, né? E assim, se o pai dele não tivesse morrido, sabe-se lá quanto tempo ela ia demorar pra descobrir que ele era casado. Sabe? Ou então que ia vazar ali pra galera. Talvez a galera nem falasse pra ela só ficasse com a fama de amante no trabalho, sem nem saber, por um tempo ainda. Que raiva. Nossa, olha, já fiquei irritada. Esse date aí não gostei, não. Esse não foi bom. Nossa vida. Ele se chama Salvem a Peppa Pig. Olá, Mavê e Camila, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Giovana. Eu faço faculdade de veterinária hoje, graças a Deus, na reta final. Porém, há uns 5 semestres atrás, eu estava em busca de um estágio remunerado, já que na veterinária 90% dos estágios não recebemos nada. Infelizmente, ainda somos muito desvalorizados. No meio dessa procura, uma amiga tinha visto uma vaga numa clínica 24 horas. Para ela, era muito longe, porém perto da minha casa, então ela me mandou. Tudo parecia ótimo, então mandei mensagem pra eles e já me chamaram pra uma entrevista no mesmo dia. Fiquei muito animada com a esperança de um emprego, lá fui eu. Quando cheguei, tinha mais 3 pessoas pra entrevista. Estava super nervosa, pois eu queria muito a vaga. Quando me chamaram, entreguei meu currículo colorido, feito no Canva, e eles amaram, porém logo começaram umas perguntas um pouco estranhas, tipo se eu tinha alguma religião, se era casada ou tinha namorado e se era mãe ou pretendia ser. Realmente, perguntas estranhas. Não, e geralmente são perguntas do tipo… Se você falar que é mãe… Aí eles já vão te cortar, porque provavelmente você vai… Ah, não, isso aí não vai ter tempo. Que absurdo. E eu acho também que quando perguntam se tem relacionamento, preferem umas pessoas solteiras pra se dedicar 100% à empresa e não ter problema em casa, né? Pode ser isso também. Ai, Deus. Eles me ligaram logo que saí, pedindo pra que começasse no dia seguinte. Fiquei muito feliz, eu ia trabalhar 12 por 36, das 9 da noite às 9 da manhã. Mas até aí tudo bem, pois me falaram que teriam várias pessoas lá comigo. Spoiler, não tinha. Óbvio. Aí eles fazem várias promessas de trabalho também, né? E nada acontece. A clínica ficava dentro de um centrinho comercial, um terreno com várias lojas. Era um espaço grande, então de noite eles usavam também como estacionamento de vans. Outro detalhe importante era que nenhum comércio lá tinha banheiro. Tinha um banheiro para funcionários que era para todo mundo usar. Quando cheguei lá, era apenas uma veterinária e eu. Como só a clínica ficava aberta de madrugada, nós tínhamos o controle que abria o portão para o centrinho. Caso aparecesse uma emergência, a gente abria para socorrer. Logo ao chegar, me deram uma chave para o banheiro e eu já fiquei em choque de saber que ia ter que sair de madrugada sozinha para ir no banheiro e passar por várias vans. Pensei na hipótese de alguém entrar e se esconder entre elas antes do portão principal do centrinho fechar, mas até aí tudo bem. Eu adoro essa frase, mas até aí tudo bem. Nada bem. A fachada era toda de vidro e nós tínhamos que ficar lá na recepção pra ver caso alguém aparecesse. A rua era um breu e só passavam umas pessoas em situação de rua, o que não seria problema, mas muitos pareciam estar drogados e ficavam batendo no vidro. A gente fingia que não via, mas ficávamos com um cagacinho. Bom, 1 da manhã apareceu um carro que parou bem na frente do meu trabalho. Um homem desceu do veículo e inicialmente parecia ser normal, porém começou a bater no vidro desesperadamente, com uma Peppa Pig de pelúcia na mão. Gente, eu jamais abriria a porta pra um… tá louco de madrugada, espancando o vidro com a Peppa Pig. Com a Peppa Pig de pelúcia. Ele ficava apontando pra pobre Peppa Pig, apertando-lhe o pescoço numa clara menção de como iria nos matar. Calma, ela já foi um pouco longe. Calma. Imagina, ele tá lá com o Peppa Pig apertando o pescoço. Tipo, ó, é assim que eu vou fazer com você. Eu tô ameaçando aqui. Eu não queria abrir pra ele não, porém a Vete deixou entrar, pois podia ser algo importante.
Gente, eu comecei a calcular qual seria a minha rota de fuga. Ela é que nem a gente, já tá dizendo. Coisas que eu faço. Fiquei apavorada quando a vi apontando o controle pra abrir o portão, eu me tremia toda. O homem entrou e eu fingindo plenitude, já pensando em correr e sair pela porta dos fundos. Porém, agora vem o plot twist. Ele disse que seu cachorro tinha sido castrado e que não deixava ninguém dormir porque não parava de se lamber. Aí ele teve a brilhante ideia de levar a Peppa Pig para que testássemos os cones nela, já que ela era do mesmo tamanho do seu cachorro. Gênios. Sério? No fim, nenhum coube na Peppa e o mandamos para outro lugar. Quando ele foi embora, ficamos rindo de alívio, afinal estávamos vivos. No final das contas, eu só fui trabalhar 2 dias porque, além das condições insalubres, eu tinha que ser auxiliar, faxineiro e recepcionista, ou seja, acúmulo de função. Porém, eu só recebia por um cargo e pior, sem benefício nenhum, famoso estagiário. É isso. Obrigado por sempre me fazer companhia na academia de manhã. Gente, que… E o cara desesperado vai sair de madrugada pra pegar um cone pro cachorro dele. Ele Verdadeiro vai pai de Peppa pet. Pig. Não, isso foi genial. Muito bom. Agora, eu gostei muito da parte que ele mostra. Ele provavelmente queria mostrar o pescocinho da Peppa Pig. E ela mostrando pra gente como ia nos matar. Ela é do meu nível de paranoia. Tipo aí, um serial killer com a Peppa Pig aí. É isso. Essa história eu gostei, Foi muito bom. Adorei. Bom, esses foram os casos. Achei… Nossa, teve de tudo aqui hoje. Foi um grande surto. E antes da gente ir pras dicas, eu ia falar pra você fazer o seu jabá aí. Tá. Falar pra galera onde te encontrar nas redes. Se quiser contar de algum projeto, fica à vontade. Ah, ótimo. Então, eu sou a Camila, do canal Camila e Bruna. A gente tá no YouTube. É um canal focado em intercâmbio e viagens. E também a vida fora. Então, minha irmã, por exemplo, trabalhou muito tempo fora. Morou 4 anos no México. Ela falava como era essa vida de expatriada e tal. A gente hoje tem uma Share BR, que é a nossa agência de viagens. Então, tudo começou com a ideia de as seguidoras comentando. Camila faz um grupo de viagens pra gente ir também. Tem muita gente que, igual uma pessoa do caso falou aqui, que é tímida. Não quer ir pra fora sozinha, tem medo e tal. Então, esse grupo que a gente cria de viagens é muito pra a pessoa dar um primeiro passo. Tem medo de ir, ou não conhece muito, ou às vezes não fala o idioma. E tem dado super certo esses projetos que a gente tá fazendo. A gente faz tanto de viagem de turismo quanto intercâmbio. Tem uma viagem que vai acontecer ano que vem pra África do Sul, tem um grupo também pra Espanha. Então, sempre vou eu, minha irmã e esse grupo de seguidores que acaba sendo uma comunidade, né? As pessoas já conhecem as histórias, se identificam. E essa é a ideia de conteúdo de viagem. E agora saindo um pouco na internet, levando mais pra vida real. E tem dado super certo, a gente tá gostando bastante. Legal. E é isso. Então agora a gente vai pras nossas indicações. São as nossas dicas bizarras. E aí aqui a gente indica um filme, uma série, alguma coisa que assistiu recentemente. E eu vou querer indicar aqui 2 coisas, na verdade. O Beetlejuice, Fantasmas se Divertem, que eu assisti ao filme tanto do antigo quanto desse ano. E, gente, é muito gostoso rever esse filme. Eu sou apaixonada por essa… Vou chamar franquia, porque ele só tem um filme, né? Agora tem 2. Mas eu sou apaixonada por esse filme. Acho que ele é muito divertido. Quando anunciaram que ia ter o segundo, eu falei, será que precisa? E precisa, porque foi gostoso, foi legal de assistir. E de estar nesse momento de novo, de rever os personagens. O jeito que eles fizeram foi muito legal. Ele não é eles não fizeram o mesmo filme, né? Eles fizeram como se a personagem, a Lídia, tivesse crescido. E aí hoje ela tem uma filha, então… que é interpretada pela Jenna Ortega. Então, ficou muito legal o jeito que eles fizeram. Achei bem divertido, como se o Beetlejuice continua sendo um pesadelo na vida da Lídia. Então… E ela meio que vira… Ela é quase uma podcaster de crimes reais, praticamente, assim. Mas uma vibe mais sobrenatural. Então, é bem legal. E eu queria indicar também uma série que, gente, vocês vão me xingar porque ela é velha. Mas assim, eu estou… viciada em The Good Wife. Eu nunca assisti na época. Eu não assisti. E ela é bem de tribunal, assim. É bem política / tribunal, coisa que eu adoro. E aí tipo assim, a história mesmo em si é de uma advogada que ela não tá exercendo a função. Que ela, ela meio que era esposa, né? The Good Wife, ela é esposa boazinha. E o cara, que é o Mr. Big de Sex and the City…
Ele é um promotor público e ele é pego num escândalo que envolve várias prostitutas e aparentemente corrupção. E aí ele é preso e a vida deles meio que vira do avesso, assim. E ela passa a exercer a profissão dela, porque o cara tá preso. Prendeu todas as economias deles, então ela meio que tem que sustentar a família aí. Aí ela sai do subúrbio, vai morar no apartamento, tem 2 filhos adolescentes, enfim. E aí, na verdade, ela ama, ela começa a amar, advogar, e são histórias muito interessantes. E ela trabalha numa corporação de um bando de milionário filha da puta. Então, sabe aqueles casos bizarros, assim, que pega. Então, acho que é uma série muito interessante. Ela é de 2010, ela é bem antiga, já acabou. Depois teve até como chama quando tem nasce uma outra série do… Spin-off. Que é The Good Fight, que é com uma das atrizes dessa série. Mas eu não tinha assistido ainda, então tô aqui. Mas eu gosto quando tem toda a série completa, já que não precisa ficar esperando temporada sair. Então você pode assistir tudo, vou colocar na minha lista. Assim. Ela é muito divertida. Ela tá no Paramount, no Prime Video. Tá, legal. Então, eu recomendo. Tá, eu vou dar então uma dica que é bem nova, assim, que nem eu assisti ainda, mas eu já conheço o caso, que acabou de sair uma série na Netflix que chama Monstros, a história dos irmãos Menezes. É Menezes mesmo, né? Acho que é. E é um caso que é antigo já, mas um tempo atrás meio que viralizou a história deles no TikTok. E vários canais de True Crime trouxeram a história à tona de novo. E agora a Netflix trouxe essa série contando a história deles, né? São 2 irmãos que estão presos até hoje. Eles foram condenados por terem planejado e assassinado os pais. Só que eles eram super ricos, a família era rica. Eles tinham uma vida muito boa, de playboy mesmo, como foi falado num caso aqui. E ninguém entendeu, na época, a morte. Foi um caso bem midiático também, porque eram pessoas… Normalmente as pessoas se atraem, né, por casos bizarros, assim, quando envolve pessoas ricas. Então… foi um caso bastante comentado na época, mas depois de um tempo começaram a falar que eles foram abusados pelos pais. A mãe sabia e o pai era o abusador no caso. Então hoje em dia a galera dá uma olhada pra esse caso com… de outra forma. Uma outra cabeça, exato. E muita gente acha que eles não têm mais que estar presos, mas eles foram condenados. Inclusive, acho que foram 2 condenações. E a Netflix tá fazendo não só a série, mas vai sair um documentário agora com eles mesmo dando o depoimento agora no começo de outubro. Então não assisti ainda, mas vou começar. E me indicaram, já falaram que é muito bom. Não, o caso, assim, é bizarro, mas é uma série boa. É uma série bem feita, né? E a Netflix tá trazendo vários documentários bons, né? Que traz a pessoa em si, que é a pauta de todo o caso. E acho que vale a pena, assim, assistir. No YouTube tem vários casos falando deles também. Sim. Então a galera não sabe. E falam, né? Não dá pra saber se realmente rolava o abuso ou não. Quem vai saber da história é só os envolvidos mesmo e os pais que não estão mais aqui pra falar. Mas é um caso que intriga bastante. Então… beleza, então foram esses os casos. Depois, se vocês quiserem não lembrar o nome, que a gente citou, só lá no caso _bizarro no Instagram, que vão estar as nossas informações. E também os arrobas, como fazer pra encontrar a Camila. E é isso, obrigada. Obrigada pelo convite, adorei. Muito legal. Tava com medo de gravar meu primeiro podcast, gente, mas adorei, me senti super à vontade. Ai, que bom. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tá, gente. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.